Caros irmãos e irmãs, neste 12º domingo do tempo comum, o Senhor nos convida a que aprofundemos mais uma vez a força da sua palavra em cada um, em cada uma. Por isso, escutemos o que ele tem para nos dizer. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 10, de 26 a 33. Por isso, não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem nada escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o dos telhados. E não tenhas medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei sim ao que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vende um par de pardais por uma moeda de cobre? E, no entanto, nenhum só cairá ao chão sem que o permita vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Por isso não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A pergunta para cada um de nós neste domingo é: temos consciência da força que a palavra de Deus coloca em nossos corações? Hoje, o convite é a que saiamos, a que não tenhamos medo de nada e de ninguém. Mas o que pode tirar para longe o medo que se aloja dentro de nós, senão o encontro com Cristo Jesus? É este encontro com Cristo que vai fazer emergir de dentro de nós a nossa própria identidade. A pergunta é: de onde vem o nosso medo, a nossa angústia? Pois saibam que este medo e essa angústia nos impede a criatividade, nos impede a ousadia, nos impede de subir aos telhados e gritar, dizer ao mundo o quanto somos amados e amadas. Este evangelho de hoje me faz lembrar de um autor português que eu gosto sempre de citá-lo, o Antônio Lobo Antunes. Quando perguntaram a ele uma vez, uma jornalista sobre Deus, ele disse: Deus é aquele amigo que me fala baixinho ao pé do ouvido e que me diz: eu te amo como você é. Pois bem, se Deus fala ao nosso coração que nos ama, o que nos impede de subir aos telhados e de gritar isso para todo mundo? Claro, não precisa agora subir aos telhados das suas casas, mas o que seria subir aos telhados nos tempos atuais? O que seria levar essa palavra com coragem nos dias atuais? O que seria anunciar ao mundo que nós somos amados por Deus? Não tenhamos medo. A relação com Jesus nos sustenta e nos dá condições de apresentar o novo ao mundo. É o mundo que está envelhecendo. A palavra é sempre nova. Jesus é o Senhor da vida nova. Ele não nos paralisa. Ele não nos quer tristes, sem ousadia e sem criatividade. A sua palavra que é sempre nova, a sua palavra que sempre nos afeta, nos impulsiona, nos consola, anima, gera em nós identidade e nos põe na estrada como discípulos e discípulas. Tudo isso o Papa Francisco vai dizer no Evangelii Gaudium, que tudo isto, toda a força da missão brota justamente desse encontro com Cristo. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade devem brotar de Cristo. Por isso, nada de medo na hora de anunciar o Evangelho. Não tenhamos medo. Sejamos ousados, criativos e corajosos. Como falar então em anunciar o Evangelho nos dias atuais, subir aos telhados, sem falar do silêncio?
O barulho constante está aí. A falta de atenção, o engano pelas nossas sensações. Gastamos tempo com o que não é fundamental e nos perdemos no que é supérfluo. O caminho, queridos irmãos e irmãs, é o silêncio. É a contemplação do rosto de Cristo. É a meditação profunda. É encontrar face a face com o Senhor para que nos sintamos enviados e enviadas a todo lugar do mundo. Porque hoje, por exemplo, pela internet, eu posso falar com você aí onde você está. Não seria isso subir ao telhado? Não seria isso ter a coragem e a ousadia de não conceber ficar calado, de mãos atadas em casa, esperando as coisas acontecerem? A força do Evangelho gera identidade, gera ousadia e nos dá condições de pregar com alegria. Precisamos, então, deste modo, saber quem somos, para onde queremos ir, qual a nossa identidade. Isso é fundamental na hora de anunciar o Evangelho. Para terminar o Evangelho de hoje, Jesus nos diz: todo aquele que se declarar contra mim, eu me declaro contra ele. Quem se declarar a favor de mim, eu me declaro a favor dele diante do Pai. Ou seja, a questão é: tenho eu coragem de testemunhar tudo que Deus fez em minha vida nos dias atuais? Tenho eu coragem de falar de tanto amor que eu experimentei? Tenho eu coragem de olhar o mundo com o olhar de Cristo? Tenho eu coragem de viver a minha identidade no mundo, que pede ousadia, criatividade e profundidade? Ou eu me lanço também na artificialidade, na banalidade da vida e do mal, esquecendo tudo que Deus já fez por mim, tudo que Deus já fez na minha história, tudo que Ele já fez em sua igreja e na humanidade? Não esqueçamos, somos amados e somos conduzidos a amar como Ele nos amou. Deixemos que a pergunta a respeito da encarnação de Cristo ressoe dentro de nós. De que serviu a encarnação de Cristo? De que serviu a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo? Para que fiquemos de mãos atadas, com preguiça, com medinhos? Ou vamos nos lançar e anunciar o Evangelho em profundidade e unidade com Cristo Jesus? E você, o que você está fazendo para evangelizar? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E não se deixe de perguntar: o que posso eu fazer para o reino de Cristo continuar crescendo? Amém. Jesus, ao contemplar tua vida, me deixo interpretar